Realmente tinha travado. Então nós vamos entrar agora aqui. Minutinho só. Minutinho só, minutinho só. Aí sim, agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô? Oi. Agora sim. Pessoal, para quem não conhece, essa é a doutora Tárcia, advogada de Santa Catarina, lá de Florianópolis, nossa amiga, parceira, gente boníssima. E para quem está achando estranho, a gente trocou. Entrou, a primeira pergunta foi do doutor Rodrigo Pessoa, né? Só um pouquinho. Deixa eu só pegar mais minha internet aqui. Tá, acho que está travando. Agora a gente vai fazer essa pergunta para a doutora Tárcia. E aí a galera que quiser ir Tá bom entrando, agora? né? Conseguiu? Nós Tá me temos o vendo? doutor Alexandre Sobral também, se quiser participar da live, fica à vontade. Oi, Só me falar Alexandre. Tô te vendo aí. Tudo bom, Alexandre te coloco Sobral? também. Nós íamos ter essa entrevista com o doutor André Luiz Junqueira, mas não sei o que houve. Mas, de qualquer forma, nós fizemos a primeira pergunta com o doutor Rodrigo, estamos fazendo a segunda pergunta com a doutora Tárcia, que melhorou muito o visual. E agora nós vamos fazer. Depois nós vamos ter os colegas aí. Estamos vendo o Rogério também, do Foco Síndico. Né? Se quiser estar entrando na live também, depois fica à vontade. E na primeira pergunta, eu acho que não vai ficar gravada, porque travou o celular, eu tive que reiniciar a live de novo. Né? Mas vamos lá. Doutor, a gente está fazendo, na verdade, um bate-bola. O que acontece? Acontece que vários síndicos vieram fazer perguntas, né? E aí nós estamos trazendo essas perguntas para os especialistas, parceiros nossos, né? Como você, o doutor Rodrigo, que foi o primeiro, né? A pergunta, para tirar as dúvidas, né? Nós temos uma dúvida aqui, que como fica a questão da reforma das áreas comuns, né? Se continua ou não, né? E nas unidades privativas, o que se faz? Proíbe ou não proíbe? Né? É uma discussão muito grande, né? Tem várias vertentes sobre isso daí, mas eu queria entender de você, da doutora, o que a doutora entende. Guto, eu Qual que é a acho que travou opinião, um né? pouco. Travou a pergunta. Tu tem como escrever a pergunta para mim? Porque travou, não entendi a tua pergunta. Desculpa. Eu acho que a internet Tá, está eu faço de muito ruim. novo, não tem Eu problema. nem tô te vendo até. Não tem problema. Não tem problema. Falo de novo. Ó. Como fica a questão da reforma nas áreas comuns? O síndico continua ou não? E aí, na unidade privativa, não deu para entender? Tá ruim? Não Conexão? entendi. Cortou tudinho. Escreve para mim a pergunta aí, que cortou total. Eu acho que... Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu acho que a conexão da doutora Tárcia... Está me ouvindo, doutora? Eu não tô te vendo. E agora? Está me Tudo bem, ouvindo? só não tô te vendo. Tá, mas me ouvindo? Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo meio truncado ainda. Tá. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver se você consegue ouvir. Como fica a questão da reforma em áreas comuns? Continua ou não?
O As síndico. reformas nas unidades? Nas áreas comuns. Isso. Aí o Ângelo mandou aí a pergunta. A pergunta foi essa, desculpa, Guto. As reformas nas unidades agora, nessa época? Das áreas comuns. Até a pergunta aí, o Ângelo fez aí embaixo. Acho que a conexão não vai dar. Eu acho que a conexão... Ó, o nosso palestrante, ele renasceu das cinzas. Ele entrou agora aqui. Vamos ver o que aconteceu com o homem. O pessoal aí tá me vendo bem aí na live? Tá travando? Se vocês puderem me dar esse sinal, porque travou bastante com a doutora Tárcia, travou bastante com o Rodrigo. Eu não sei se é o meu, se é a minha conexão. Só que... Tá bom aí? Tá bom, beleza, pessoal. Tá legal. Deixa eu chamar o André. Tô chamando o André, aguardando. Ah, beleza, galera. Obrigado. Então, tudo certo aí. O André falou que vai estar comigo em 2 minutos. Vamos tentar ver com a doutora Tárcia se ela consegue. Eu acho que não. Bom. Questão de internet no Brasil. Alexandre, vou te chamar aí, se você puder. Vamos ver. Ó, o Malone. E aí, Malone, tudo bem? Grande abraço. Fúvio. Um abraço, Fúvio. Doutor Rodrigo, eu acho que o senhor é o único que tem internet boa aí, viu? Vamos continuar aí. Você é o único que tem internet boa, meu. Tá vendo aí? Aqui no Maranhão alguma coisa funciona. Não, aqui tudo funciona. Por isso que eu sou apaixonado por esse estado. Eu ia dizer isso, é suspeito para falar. É verdade, eu sou suspeito para falar. Doutor Rodrigo, vamos lá, vamos continuar até na questão daquela primeira pergunta que a gente fez, né? Dos decretos da área comum, né? Se pode abrir, se pode fechar. E aqui seria a pergunta aí que eu ia fazer para a doutora Tárcia: como fica a questão da reforma nas áreas comuns? Se continua ou se para? E nas unidades privativas? O síndico proíbe o prestador de entrar ou não, né? Então, qual que é a sua visão em relação a isso? Primeiro nas áreas comuns, aí depois a gente passa para a área privativa. Tá. Guto, eu tenho dito nas lives que eu tenho participado que a palavra do momento é bom senso. Nas áreas comuns, deve imperar aqueles conceitos do Código Civil de obras úteis, necessárias e voluptuárias. Sendo necessárias, obviamente elas devem continuar, porque elas estão ligadas ali à questão de manutenção do condomínio e até da própria sobrevivência do empreendimento. Então elas devem continuar. Não sendo necessárias, acredito que seja de bom tom a suspensão. Eu sou síndico também, então nós, enquanto síndicos, reduzimos a frequência de pessoas ingressando no condomínio, por consequência, é reduzido o risco de contaminação. Então, penso que o bom senso deva agir nesse momento quando se trata de área comum, e esses princípios do Código Civil devem imperar nesse momento. Sendo necessárias, que se dê prosseguimento. Não sendo, para e produz
segurança para a área condominial. Com relação à unidade autônoma, eu acredito que vai no mesmo sentido. Entretanto, eu tenho acompanhado no judiciário, a gente tem uma série de decisões voltada para os dois sentidos, proibindo e liberando. E das que eu li, eu pude traduzir que o bom senso tem imperado. Naquelas obras onde são necessárias da unidade para uma mudança, ou seja, necessário para um reparo, elas devam acontecer e os juízes, os magistrados têm entendido dessa forma. Quando é uma reforma para o deleite do morador, que não vai impactar de alguma forma a vida, a convivência dentro da unidade, a decisão tem sido em favor do condomínio para que a obra seja suspensa. Então, tudo tem que ser ponderado em cima do bom senso. Inclusive, as decisões judiciais estão se pautando nesse critério. Muito bom mesmo. Eu também concordo com que quem é o especialista é você. Eu concordo com você. Nós. Muito bom. Eu vou tentar agora aqui, Rodrigo, eu agradeço você sabe que você é um irmãozão. A recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa, assim, magnífica. Agradeço também a doutora Tárcia. A doutora Tárcia, a gente colocou aí a live, ela se prontificou também a estar começando aqui com nós, né? Você sabe que o carinho que eu tenho por você e que eu tenho pelo Estado aí é gigantesco e amo demais o Estado e amo as pessoas que você sabe o quanto eu amo aí, né? Verdade. Eu acho que o que eu viajei ano passado, indo aí, vários anos, né? Já faz, acho que 4 anos que eu vou aí direto e sou muito grato também pelas pessoas aí. Tá? Obrigado, doutor Rodrigo. Eu vou tentar Eu que lhe agradeço, meu amigo, pela oportunidade. Deixa eu só mandar um abraço aqui rápido para uns amigos. Daniel do Papo Condominial, Vinícius da VSG, o Caio e o Diogo da SGS, o Mário Túlio da Túlios Condomínios, que são parceiros aqui que têm desenvolvido esse mercado no Maranhão. Um abração, obrigado pelo convite. Obrigado, valeu, doutor. Obrigadão mesmo. Vou chamar agora aqui o doutor André. Tenta chamar aqui. Doutor André, está pronto aí? Oi, Guto, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Rapaz, eu falei assim, sequestraram ele, ou abduziram ele, ou alguma coisa aconteceu com esse homem. Não é possível. Mandei mensagem, liguei, falei assim, eu vi que você me mandou mensagem, assim, foi educado de não me xingar e tudo. Assim, na verdade, assim, como o assunto é pandemia e tudo mais, o problema foi exatamente esse. Assim, me ligaram um pouquinho antes da live para falar do seguinte, que é um condômino entrando no condomínio, com material de obras, com tudo, né? Aí eu fiquei mais ou menos 15 minutos no telefone exatamente na hora da nossa live, falando o que era para fazer e o que não era para fazer. Ele terminou barrando, né, a obra de subir, mas aí terminaram também cedendo e deixaram ele entrar com alguns funcionários também, puxa. Bom, essa já é uma pergunta, então vamos lá, o que aconteceu aí? Essa já é uma pergunta, porque a gente estava na segunda pergunta, justamente, como que fica a questão da reforma em áreas comuns e nas unidades privativas, né? E aí, sobe ou não sobe? E aí, o que aconteceu nesse caso aí? Nesse caso, eram as áreas privativas. Segundo o condômino, ele precisa fazer uma reforma dentro do apartamento para poder acessar, assim, para ter condições de habitabilidade no imóvel e poder morar, né? Ou seja, é uma obra necessária. Urgente, para colocar condições de habitabilidade, até que é urgente. O problema é que ele fez isso sem ser programado, assim, sem avisar os condôminos, né? O que a gente tem dado orientação aqui, quando é obra necessária e não é urgente, ela pode ser postergada. E a recomendação que a gente fez foi exatamente de que
utilizar a data que tem sido utilizada em muitos estados, de 30 de abril, né? O próprio judiciário parou todos os prazos, aqui no Rio e em muitos outros estados, até 30 de abril. Então, não fazer nenhum tipo de obra, a não ser as urgentes, e urgentes seriam aquelas. Está caindo imóvel, está caindo teto, está caindo cano, está explodindo alguma coisa. Essa é urgente. É uma reforma. É embelezamento? Teria até um viés de embelezamento, mas não é isso. No momento, ele não consegue nem morar. Então, há uma necessidade. Só que fazer isso sem aviso, chegaram com materiais e tudo mais, aí fica complicado. O condomínio parece que porque a obra começa desde cedo. E a obra começou com a entrada de operários desde cedo. Só que o síndico não notou, nem nada. Aí me ligou um pouquinho antes da hora da nossa live. Acho que foi, sei lá que foi o horário, foi 1h30, 1h40 mais ou menos. Desesperado de que, olha, porque começaram a bater, o síndico viu um monte de mensagem no WhatsApp dele, dos condôminos, dizendo, peraí, tá tendo obra, que absurdo. E aí ele me ligou, o que a gente vai fazer e tudo mais. Aí o que eu recomendei? Como foi sem aviso nenhum, eu recomendei gerar o obstáculo para a obra, né? Advertir o condômino imediatamente, no meio que for possível, mandar WhatsApp, pedir para o porteiro bater na porta e não abrir a porta do condomínio. Como há o controle da portaria pela própria portaria, pelo porteiro, pelo zelador, fecharam. E aí vamos aguardar qual que vai ser a reação do proprietário, né? Mas o que ele estava querendo falar com o conselho, porque não deu tempo, já estava desesperado, era de permitir ainda hoje, porque já está lá os operários, fechar a porta para qualquer tipo de ocupante do condomínio. Isso sempre é problema, né? Porque a pessoa chama a polícia e tudo mais. Mas a verdade é que a gente está num momento desesperado, né? O problema é que, com aglomeração ou entrada e saída de pessoas, existe um risco potencial para todos os demais. E fazer uma obra nesse momento, não sei se ele ficou empolgado, porque tivemos mudanças no governo federal, de nome de ministro de saúde e tudo mais, e aí foi no rompante. Essas coisas sabe que acontece, né, Guto? Tem uma movimentaçãozinha qualquer, e aí o condômino termina achando, e mudou tudo. Agora está liberado. Peraí, não é bem assim, né? Os estados têm autonomia para fixar, mas independente de qualquer coisa, e isso eu tenho dito ao longo da última semana, em que houve transição, assim, se suspeitava que haveria alguma mudança no Ministério da Saúde, e aí os clientes já estavam perguntando, o que eu faço? O que eu faço? Já é para liberar tudo? Abro a piscina? Abro a quadra poliesportiva? E a linha que eu adoto ainda é a mesma. Todos os estados estão no mesmo nível de marcialidade e municípios também. Não mudou muito. Mas, principalmente, se mudar tudo, se o estado e os municípios mudarem do dia para a noite as regras, mais ainda é importante que o condomínio se segure bem com medidas restritivas. Porque a gente está falando de uma situação que lá fora teremos um risco maior de contágio. Então aí dentro o síndico, que eu tenho chamado ironicamente como agente sanitário alternativo nesse momento, tem que segurar as pontas, né? Então é isso que aconteceu e se termina sendo um assunto até relacionado à nossa live. Mas eu estava preparado, eu queria falar, na verdade, eu estava pensando em falar de inadimplência, né? Que inclusive é a sua especialidade, né, Guto? Mas terminou sendo algo realmente sustentável. Não custava nada o condômino entrar em contato e falar, assim, explicado para o síndico as razões para eles avaliarem. Até porque, segundo o que o síndico acha, ele acha até que o conselho vai aprovar essa intervenção na unidade nesse momento. Entendeu? Não sei se eu estou falando já que nem uma matraca, mas a conexão tá boa, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá boa, tá legal. Eu estou ouvindo bem. Agora tem que o pessoal aí ver se está ouvindo bem.
E, pessoal, é o seguinte, se tiver pergunta, faz aí, mandar um abraço lá para o Alexandre, da Pro5, mandar um abraço lá para o Girdel, mandar um abraço lá para o Daniel, do Papo Condominial. Bom, vamos lá. Doutor André Luiz Junqueira, nós estamos aqui com algumas perguntas de síndicos que nós recebemos, né? E aí eu vou estar te passando e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Mandar um abraço também para a Vânia Correia, tá? Mandar um abraço para a galera toda aí que está nos assistindo. Bom, abraço a todos. O que você já falou vai um pouco de encontro com essa terceira pergunta. Mas são perguntas que nós recebemos de síndicos, e eu acho que eu queria passar, porque muitos síndicos estão sendo pressionados para abrir academia do prédio. Né? Porque até o pessoal vê todo mundo andando na rua, fazendo exercício e tal, e aí? E alguns estão pensando em fazer, alguns síndicos estão pensando até em abrir a academia, mas de uma forma rotativa. Né? E aí, o que você pensa disso? Uma vez que você já disse agora há pouco algo que se conecta, né? Mas é uma pergunta que os síndicos têm feito e existe uma pressão da coletividade em cima do síndico, né? Tem. O síndico, se você quer MBA em Harvard, em como negociar, então eu acho que é legal você passar para o síndico como ele pode até conversar com ele, né? Com os moradores, com os condôminos, né? Porque uma vez que eu não sei quem vai responder você, o que ele pode enfrentar se ele liberar essa academia, né? Olha, Guto, essa é uma situação que nós estamos vendo com mais frequência nessa última semana, pelo menos aqui no meu micro-universo, né? No início desse isolamento social infligido, ou seja, voluntário, porque não houve determinação alguma, pelo menos aqui no Rio, de que os condomínios fechassem as áreas, mas foi uma orientação geral, todo mundo se fechou, né, como diversas instituições. Só que durante a última semana, estão os condôminos enfrentando a vida dentro de casa. Né? Os condôminos que antes trabalhavam, antes podiam trabalhar, antes tinham condições de trabalhar, não estão trabalhando. Então, convivendo com a sua família, com os filhos e tudo mais, agora vem a neurose. Eu não consigo viver em família. E aí, por conta disso, o que as pessoas veem? Peraí, esse meu filho está me atormentando. Se eu tivesse o play do condomínio nesse momento, isso me salvava. A piscina, assim, ocupação dentro do condomínio. Tem vários condomínios que a proposta é exatamente essa. Ela é quase uma grande cidade. Né? As áreas comuns feitas exatamente para que eu não precise sair do condomínio. E agora nada eu utilizo, né? Só que aí é o seguinte, pessoal, o risco ainda existe. O risco ainda existe, independente da vontade do condômino. E dependendo da quantidade de pessoas, de unidades imobiliárias que você está gerenciando dentro do condomínio, o risco é enorme se você abre as portas para todo mundo, mesmo num sistema rotativo. A rotatividade que você citou, Guto, ela evita, por exemplo, a aglomeração. Legal. Então, um dos principais pontos para se evitar contágio, eu estou evitando. Porque o rotativo, né, nem todo mundo vai conseguir utilizar da forma como gostaria, mas não estamos no momento normal. Só que mesmo sem ser o rotativo, você passa a ter uma responsabilidade muito grande quanto à higienização entre um e o outro. Ah, mas o próprio condomínio pode ter o cuidado. Mas a área comum, quem tem que zelar é o condomínio. E aí você tem que manter essa rotina, garantir de que há higienização. Porque eu não tenho que, na verdade, combater, evitar apenas a aglomeração. Na verdade, o trânsito de pessoas e bens. Né? Porque a gente sabe que as substâncias, né, ficam no toque, por isso que a botoeira do elevador é um foco de doença. Né? Então, isso continua. Então, a recomendação continua de não abrir essas áreas comuns, salvo se forem essenciais. O que eu acabei de citar, o elevador, é uma área essencial. Essa eu não posso fechar. Então, essa eu tenho que manter o foco de higienização. Agora, a academia eu posso fechar. Eu devo fechar.
O síndico pode ser responsabilizado? A administração do condomínio pode ser responsabilizada? Sim. Criminalmente, não vejo muita chance, porque o funil de responsabilidade do crime é muito grande. Não tem uma ordem dizendo, uma ordem pública, dizendo que eu tenho que fechar áreas comuns. Então, eu não estou descumprindo uma ordem pública. Eu estou descumprindo uma recomendação? Sim, recomendação. Mas isso não é obrigatoriedade. Então, o crime eu acho difícil de acontecer. Civilmente, também acho difícil de você ser responsabilizado civilmente. Por quê? Como que a pessoa vai comprovar que foi contaminada naquela área comum? E aí, sem um nexo de causalidade, como que eu vou dizer, não, foi o ato do síndico irresponsável de abrir a área comum que gerou contágio? Prova que gerou esse contágio na piscina. Muito difícil, né? E a responsabilidade do condomínio é subjetiva, não objetiva, como um hospital. No hospital é objetiva. Então, por conta do risco do negócio, risco da atividade, ele responde. Condomínio não, tem que ter a prova da culpa ou do dolo, né? Do fato, do ato ilícito e o nexo de causalidade. Agora, há uma responsabilidade administrativa. Dentro do condomínio, o síndico pode e deve ser destituído, na minha opinião. Um síndico que vai e não fecha uma área comum, na minha opinião, se eu fosse condômino, eu votaria a favor da destituição dessa gestora ou desse gestor. Tá? É claro que nesse momento, eu estou falando com muita segurança aqui, assertividade, né? Mas a verdade é que é uma situação muito insegura. Né? E aí, dando a última dica, o Guto, quanto à negociação, seja em Harvard ou qualquer lugar, né? Na verdade, eu sempre coloco isso no meu currículo, né? Que fiz o cursinho de Harvard e tudo. Isso melhora um pouco o meu currículo. Mas a verdade é que critérios... Você é modesto, porque você é bom mesmo. Não, nada disso. Você é amigo, você é suspeito. Não tem nada disso, não. É o seguinte, sempre, qualquer ato que você pratique, principalmente uma proibição dessa, impopular, né? Perante parte dos condôminos, você deve justificar com critérios objetivos. Critério objetivo, você justificando um ato, isso já é metade do caminho para você convencer a outra parte. Não existe restrição ou proibição sem motivo. Isso não existe. Isso pede uma rebelião por parte do condômino. Você deve justificar objetivamente. Por isso que nós, os advogados, Guto, a gente está trabalhando tanto. Porque o síndico administradora pede do jurídico esse critério objetivo. Se você não tem critério objetivo, como que você vai convencer o condômino? Aí tem que ter uma justificativa. Aqui eu passei, desses 5 minutos falando sem parar, que não é uma matraca, eu dei alguns desses elementos que podem ser utilizados. Já vi que tem várias perguntas aqui, né, Guto? O Fulvio fala, as quadras de tênis, posso jogar com meu filho? Ele vive comigo... Peraí um pouquinho. Ixi, acho que eu perdi a pergunta dele aqui. Acho que eu perdi a pergunta do Fulvio. Olha, eu acho que eu peguei aqui, Guto, olha. Pode jogar com meu filho, ele vive comigo. Dentro de casa e não podemos bater uma bola ao ar livre sem contato com ninguém? Então ele está perguntando se ele não pode ir na quadra de tênis, só ele e o filho dele, né? Recomendo que não, tá? Não. Mas a quadra de tênis, ela tem alguns elementos que os médicos, né, os especialistas em doenças infecto-contagiosas, que eu não sou esse especialista, mas dizem que, estando ao ar livre, o risco é menor, né? A chance de ter contágio é entre os dois, mas eles fazem parte da mesma unidade familiar, né? Eles já estão convivendo juntos. Até na hora de restringir o elevador, eu não restringiria para eles, porque eles fazem parte, eles moram juntos, eles poderiam entrar dentro do elevador. A questão é o precedente das áreas comuns e higienização. Se a área é toda aberta, eles não vão tocar em nada, né? Eles não vão tocar em nada. Não tem ninguém próximo. Só tem os dois. O que infecta não é o ar. São as gotículas de saliva que vão. Então, quando eu estou falando aqui cuspindo, isso contagia. Agora... Entrando um pouco para o aspecto jurídico, doutor André, o que o síndico ele pode fazer? Porque, digamos lá, existe uma área
para bater uma bola lá. E ele já determinou já que seja fechada essas áreas, mas existem os condôminos que não respeitam e querem ir, falam que direito. Aí eles vão alegar várias coisas, falam, eu pago condomínio, eu quero usar minha área comum, né? E eu tive ontem um caso bem interessante no meu condomínio, que chegou uma galera lá para fazer uma festa, porque ia ter uma live de sertanejo à noite, entendeu? Então, Nossa. E aí, o síndico faz o quê? O que o síndico deve fazer? Ele deve, com os mecanismos internos e alguns externos, que eu vou mencionar, ele tem que reforçar essa proibição. Então, advertência, multa, tá? Se vocês querem um exemplo de multa de compatibilidade de convivência, de comportamento reiterado antissocial, é isso. Uma multa de 10 cotas de condomínio para o condômino que arrisca os demais fazendo uma festinha dessas. Tá? A live de sertanejo, a ideia da live é você ficar em casa quieto e escutar. Não é Sozinho, chamar todo mundo. Não é para chamar a galera. Exato. Aí você está fazendo show. E você, assim, o Wesley Safadão não está fazendo show, você também não. Então, ele está fazendo na live. Faça na live, né? Faça sua festa através do Zoom, através do Instagram. Assim, eu não vou visitar agora o Guto, eu vou agora conversar numa live. Então, Mas o síndico ele pode proibir a visita dessas unidades? Ele pode. Chegou lá uma galera de 10 pessoas lá no condomínio. O síndico tem esse poder de chegar e falar assim, olha, não, mas vocês não vão entrar, porque como é que fica essa situação? Minha opinião é que pode, tá? Por quê? O problema não é a visita. A visita ele pode proibir? Não. Agora, se for uma visita aglomeração, ele pode. Ele pode dizer, peraí, são 10 pessoas subindo. Não vai subir. Não vai subir. Fecha a porta. Se tiver condições desse controle de porta, né? Às vezes eles têm a chave e entraram. Aí eles entraram, advertência. Pedido de informações para o condômino. Quem são essas 10 pessoas? Essas 10 pessoas são seus enfermeiros? Porque essa é o único pensamento que eu teria, mas não consigo vislumbrar. Como que eu teria uma equipe médica de 10 pessoas? Mas tudo bem. Porque essa é a única justificativa de ter alguma aglomeração. Fora isso, mas são as pessoas que vêm aqui na minha casa, a gente vai festejar. Com todo respeito, você está expondo os demais a risco. Aí o condômino já vai falar. E a gente tem que sempre prever, como advogado do diabo, né? O que o condômino vai falar. Peraí, vocês não têm que interagir com eles vão passar. Tá bom, mas uma pessoa, 10 pessoas, metendo a mão nas áreas comuns, o risco muito grande. E o pior ainda, o precedente. Se eu deixo um fazer, todo mundo pode fazer. E aí, mas isso é ditadura. Amigos, quando nós estamos numa situação de exceção, de risco, todas essas situações de estado de calamidade, estado de emergência, são onde a parte de disciplina é muito reforçada. Então, em alguns pontos, parece até uma ditadura. Porque há uma aplicação de força excessiva. Né? Com condomínio não é muito diferente. Tá? E eu sempre falo o seguinte, você quer tá discordando do síndico? Processo, então. Quero ver o juiz lhe dando um salvo-conduto para essa quantidade de pessoas. Então, respondendo objetivamente, que eu falo muito, visita, posso proibir? Não. Visitas em grande quantidade? Sim. Legal, sim. Ótimo. Muito bom. E aí, o que está acontecendo hoje no condomínio? Né? Que veio uma pergunta muito boa. Inclusive o Ângelo aqui fez essa pergunta também. E estava aqui já no radar para fazer. Por causa da pandemia, tem muitas pessoas com Covid, né, com coronavírus, que acabaram de pegar o coronavírus, e tem muitas pessoas que pegaram e já passaram pela fase dos 14 dias, né, que eles falam, né? O síndico, ele faz o quê? Ele pode passar essa informação de quem estava com Covid, quem não estava? Existe uma questão moral aí? Até onde o síndico ele pode ir com essas informações dos condôminos? Uma vez que a gente não está provado ainda, né? Mas
não tá em vigor ainda, mas a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar ainda em vigor, né? E como isso, acredito que vai ser uma extensão para os condomínios, né? Mas, hoje, o síndico ele pode falar quem é, qual que é a unidade, qual que é o bloco, até onde o síndico pode chegar nessas informações para aquela sociedade que vive em condomínio? Essa pergunta eu acho que é a mais polêmica, juridicamente, de todas que você me fez e que você vai me fazer, Guto. Por acaso, se terminar a live, que daqui a pouco tem 1 hora, a gente retoma, tá? Até porque eu cheguei atrasado. Tá? A não ser que você esteja ocupado, mas a gente retoma, se terminar o limite. Existem três só para avisar para a galera, só para avisar para a galera que se cair, então, pessoal, a gente retorna em outra live e todo mundo entra lá de novo, tá bom? Isso. Desculpa, porque o Instagram mesmo não deixa, ele vai 1 hora, ele interrompe. Que é o seguinte, existem 3 linhas de interpretação nesse caso. A minha é que, sim, eu posso ter essa informação e posso divulgar. Eu tenho que divulgar isso para os demais condôminos, com copartícipes, como se fossem até sócios cotistas. E aí eu, síndico, não posso sonegar nada. Tá? Essa é a minha linha, mas existem 3. Essa linha fica dentro da questão de tutela da saúde interna. Se não fosse para me preocupar com saúde dentro do condomínio, não tinha a palavra saúde dentro do artigo 1336, inciso 4. No momento em que tem um condômino que, de alguma forma, e não voluntária, pode gerar um risco aos demais, eu tenho que informar os demais, assim como eu tenho que informar a inadimplência para os demais. Eu não tenho que informar a inadimplência para Deus e o mundo. Mas para os condôminos, eu devo. Minha informação financeira de prestação de contas. A parte da saúde não muda muito isso. Essa é a minha linha, mas tem outras 2 que muita gente muito boa defende. Tem uma linha mais equilibrada, que inclusive a minha sócia e amiga Caroline Roque defende, que é o seguinte: o condomínio pode ter essa informação, é dever do condomínio passar essa informação para ele proteger a saúde, mas o síndico, como ele está diante de um dado pessoal sensível, ele não pode repassar para ninguém. Ele, no máximo, pode falar, olha, no andar tal, sem identificar a unidade, tem uma pessoa, ou no bloco tal, né? Mas ele não pode repassar essa informação para ninguém, tirando, claro, a autoridade sanitária, tá? Pública. Aí tudo bem. E tem uma outra linha que é ainda mais conservadora, e que a comunidade médica geralmente defende, de que eu não tenho obrigação de passar isso para o condomínio, é só para o meu médico ou para a autoridade pública. O síndico não tem que saber, se por acaso soube por qualquer canal, ele não pode utilizar essa informação, ele tem que ficar quieto. E deve haver uma presunção de que todos estão infectados. E aí tomar as medidas adequadas. Tá? Cada um tem sua linha e cada um tem uma justificativa jurídica muito boa. Eu ainda prefiro a primeira que eu citei, porque essa informação a gente tem que lidar com maturidade. Mas eu tenho que passar isso para os condôminos. Mas isso não gera discriminação? Esse é o maior medo. A minha sócia, principalmente, ela fala, peraí, mas isso vai ter discriminação. Os condôminos vão ficar desesperados e tudo mais. Não, calma aí. Eu tenho que ter expectativa de maturidade dos condôminos, mas... É pior você falar só que tem aquele bloco. Naquele bloco tá infectado. Pô, fica todo mundo louco. Exato. Assim, dependendo a forma da comunicação é que é a alma do negócio. Porque você pode, independente da linha que você adota, dependendo do que você faz e se comunica, você vai gerar um pânico. A discriminação, eu falo que é o seguinte, é claro que vai ter. Nós teremos uma discriminação. Assim como, no momento, as pessoas estão meio xenófobas. Quando vê assim, um chinês vai entrar no meu condomínio, a pessoa já vem com uma discriminação, né? Você lembra daquele caso aqui em São Paulo, né? Do elevador, em que no elevador social poderia entrar todos não, menos os chineses. Os chineses tinham que entrar no elevador de serviço. E quem não fosse chinês entrava no elevador social. Então essa é a discriminação, né? Essa é uma discriminação sim, né? inadequada. Mas eu vou discriminar sim o doente ou o suspeito, até para protegê-lo. Então é importante que haja uma diferenciação. Agora, a medida que você vai tomar, que tem que ter cuidado. Não, chinês não entra mais, italiano não entra mais.
Calma. Eu vi aquele cara tossindo, aquele cara lá tá me de trabalho. Vira um negócio meio louco. O que eu posso fazer é que, como é o geral, aquele que manifesta qualquer sintoma, eu posso, de alguma forma, discriminá-lo, né? Alguns condomínios já estão agora tirando a temperatura das pessoas. Olha, um ato discriminatório. Mas esse é válido. É um ato discriminatório válido para poder evitar. Nós não seremos os mesmos, juridicamente falando, dos que entraram nessa pandemia, pessoal. Diversas concepções, diversas interpretações nossas vão mudar. A gente vai mutar, não só o vírus, né? Que a gente vai acabar com ele, certamente, mas nossa sociedade como um todo vai mudar. Olha o Fulvio falando aqui. Eu sofri discriminação. Me viam na calçada da minha casa e davam meia volta. O Fulvio é um conterrâneo seu, não sei se você conhece, mas de Resende. De Resende, isso. Bom, beleza. Nós temos uma outra pergunta aqui que é bem também... tem duas linhas, tem metade da advocacia que vai para uma linha, tem outra metade que vai para outra linha, que é a questão da Assembleia Virtual. Né? Sim. Tem muitos síndicos hoje aí, que muitos me mandaram muitas mensagens perguntando, né? Pô, e Assembleia Virtual? Pode ou não pode? Tem gente fazendo, eu não posso fazer, eu preciso aprovar tal coisa, eu não consigo, porque não consigo fazer assembleia, tem um decreto que me proíbe fazer essa assembleia, não posso aglomerar pessoas, não posso pegar o salão de jogos, o salão de festa e fazer assembleia, porque existe esse decreto. E assembleia virtual, eu posso fazer ou não posso? Qual que é o seu entendimento? O que você acha da assembleia virtual, doutor André? Eu acho o seguinte, que é possível. E lembro, tá? Se cair nossa conexão, a gente volta, tá? Que é o seguinte, eu sempre fui um defensor da Assembleia Virtual, ou, como eu prefiro chamar, a Assembleia que utiliza as tecnologias de informação para viabilizar a participação do condômino em tempo ou espaço diferente do que está acontecendo na Assembleia. Sempre defendi isso. Não vejo problema algum de alguém, por exemplo, nesse momento, se eu estivesse participando de uma Assembleia, meu nome é André Luiz Junqueira, quem não me conhece, eu apresento minha identidade. Qual o motivo legal para impedir a participação desse André Luiz Junqueira? Eu nunca achei muito lógico. Mas o André não vai assinar a lista de presença. Peraí, ninguém é obrigado a assinar a lista de presença alguma. O presidente pode consignar minha presença à distância. Esse é um exemplo simples de como minha participação pode ser virtual sem qualquer tipo de insegurança jurídica. Tirando, é claro, eventualmente o judiciário ou outros advogados inseguros com isso, que aí torcem o nariz e acham que isso é inválido. Então, não vejo problema nenhum. Agora, nesse momento, primeiro, a Assembleia Física deve ser evitada ao máximo, tá? Porque, mesmo que você convoque, você acha que pode convocar, as pessoas ficarão inibidas de participar. E essa inibição pode ser considerada como abuso de... ele quer, não é? Que as pessoas podem ficar com receio de ir. Essa é uma linha. E a outra é as pessoas irem e podem ser contaminadas. Então, a Assembleia Física, infelizmente, não dá para fazer. Agora, remota, pode e deve ser feita. Só que, com muita cautela. Vocês precisam mesmo fazer uma Assembleia agora? Não dá para atrasar um pouquinho? Por que isso? Porque terão sempre aquelas pessoas que têm medo dessa Assembleia Virtual, como se fosse um cachorro bravo andando pela rua que você foge, né? Não é para tanto, mas acontece. E aí pode ser uma versão de tecnologia, né? Tem tudo isso, né? Sim, tem. Então, não vamos evitar isso agora. Em breve, e certamente será aprovado, o projeto de lei 1179, que ainda não sei qual que é o número que teve na Câmara de Deputados, acho que não tem ainda, mas já foi aprovado no Senado, deve ser provavelmente aprovado na Câmara dos Deputados, e o projeto de lei deixa claro que, mesmo que emergencialmente, eu posso fazer uma Assembleia remota. Isso vai dar uma segurança jurídica maior para vocês, para evitar que vocês façam uma ação, uma Assembleia, e recebam depois uma ação em resposta, em reação, de um condômino querendo invalidar tudo. E aí você vai dar um passo para frente e 2 para trás. Porque
depois vai ser invalidada essa assembleia, pode ser, né? E ainda você vai ter custos com advogados. Não vejo o problema das pessoas terem custos com advogado, não, tá, pessoal? Podem pagar à vontade os seus advogados. Mas vamos evitar uma aventura jurídica. Então, eu defendo, mas não é o momento para a gente fazer determinadas inovações. Se você é marinheiro de primeira viagem, nunca fez, por que você precisa fazer isso agora? Segura um pouco. Essa é a minha recomendação. Muito bom. Você sabe que eu estava conversando com um deputado federal, inclusive eu estou marcando com ele para a gente estar fazendo uma live, para ele explicar um pouco até do projeto, e ele estava me relatando que está uma pressão muito grande do Senado para que coloque em pauta o projeto de lei 1179 de 2020. Então, para a gente ver como esse mercado... É claro que o projeto de lei não fala só de edifícios edilícios, né? Tem outras coisas a mais, né? Condomínios edilícios. Mas a pressão está sendo muito grande do Senado. Então é algo assim... Muito grande. Que eu acredito que vai ser aprovado logo, logo também. Vamos lá. Nós temos aqui várias perguntas. Tem gente aqui, teve uma pessoa aqui que falou que fez, a Kemanzini fez uma assembleia virtual com 920 apartamentos e foi legal. Talvez ela tenha tido esse sucesso e parabéns para ela. É algo que, assim, que eu acho que os tribunais, doutor André, eles vão ter que se adequar, né, se modernizar. Hoje o juiz de direito, né, antigamente o juiz de direito ou o desembargador, ele não morava em condomínio, né? E hoje eles moram, né? Moram, a maioria. Então, eles estão também, eu acho que, sentindo o que o mundo condominial passa, né? Então, eu acho que é algo que realmente vai mudar, né? Eu não estou torcendo para que ninguém movimente o judiciário, mas com certeza essa movimentação, né? Essas ações vão chegar. Bom. A gente tem uma pergunta aqui do Edu Viana: instalação de pias ou móveis no condomínio em fase de implementação. Poderíamos liberar aos poucos ou simplesmente proibir isso? Daí foi uma pergunta até que você respondeu lá no começo, né? A recomendação seria proibir, só que aos poucos, amigos, a gente tem que retomar as atividades. Porque eu diria para proibir, até pelo menos 30 de abril, proíbe tudo, não faz nada. Dá para segurar. Só que, por outro lado, nós estamos caminhando para uma situação de semi-quarentena. Nós não estamos em quarentena, mas estamos caminhando por mais meses de isolamento social. Com certeza. A gente vai ter que viabilizar essas atividades essenciais enquanto nos protegemos. Então, eu diria que a partir de maio, começar a organizar, fazer sim. Tem que trocar o piso? Sim, se você não trocar o piso, essa unidade nunca vai estar à disposição. E eu preciso deixar essa unidade à disposição. E eu vou lhe dar um exemplo simples. A pessoa que comprou essa unidade provavelmente vai querer se mudar, porque ela está pagando algum aluguel, e quer ir para a sua unidade que já comprou. Ou seja, é importante que ela vá, porque ela não vai ter condições de pagar 2 condomínios, onde ela está morando e onde ela vai morar. Tá? Então, nesse momento pode parar. Eu recomendaria, para tudo, pelo menos até 30 de abril. A partir de 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio, reavaliem. Peraí, a gente não pode viabilizar? São quantas unidades que tem que colocar piso? Uma. Poxa, vamos colocar essa regra. No condomínio, digamos que não seja um condomínio muito grande, uma obra por mês. Qualquer coisa, estou tirando aqui da minha mente, tá? E você, síndico, que é o gestor, vai avaliar. Avaliar qual que é o melhor, minimizando. Mas a verdade é que nós teremos que sobreviver ainda alguns meses, amigos. Lembra que a previsão de redução de curva, e aí São Paulo e Rio de Janeiro são os que têm mais, infelizmente, por conta da
aglomeração de pessoas, né, muito grandes, só começa a reduzir em agosto e setembro. Então a gente está falando de isolamento social, não sei se chega até quarentena, mas isolamento social até esses meses. E é algo que o condomínio vai ter que conviver nisso. Ainda acho que serviços não essenciais, como piscina, tem que estar por último para serem abertos. Mas troca de piso, ninguém troca de piso, quer dizer, troca até porque para embelezar. Mas aquilo que eu vou botar piso para habitabilidade, eu vou ter que começar a viabilizar isso. Agora não, mas em breve vocês vão ter. Muito bom. O pessoal está falando, se você se refere a partir de 10/5, pessoal, assim, só para explicar para vocês, o doutor André Junqueira, para quem não conhece, ele é do Rio de Janeiro, tá? Ele fala do Rio de Janeiro e ele atua lá no Rio de Janeiro. Acho que 10/5 seria em relação à pandemia aqui de São Paulo, né? O decreto, né? Aqui de São Paulo. Aí no Rio de Janeiro eu não sei até quando vai. Eu não sei qual que é o decreto aí. Apesar que eles estão chega perto do 10/5, como aqui em São Paulo, aí o governador já chega e já tá aumentando, né, o tempo. Isso daí a gente não sabe até aonde vai, né? Você uma pode situação usar assim, realmente. essas datas, Guto, elas podem ser utilizadas como referências, sim. Por exemplo, 10 de maio aí para São Paulo é uma boa data de referência para você definir uma reavaliação da postura que o condomínio tem em relação ao uso das áreas comuns e exclusivas. É o que eu utilizei quando eu falo tanto de 30 de abril. Porque 30 de abril foi, num primeiro momento, um prazo em que as instituições públicas pararam, né? O judiciário, que inclusive eu mencionei, parou os prazos. Alguns estão estendendo. Podem ser datas de referência. Assim, são marcos para você internamente reavaliar sua postura no condomínio. Legal. O Rodrigo Pessoa, ele perguntou sobre a reserva, né, o fundo de reserva. Tem muitos síndicos querendo ou reduzir o valor do fundo de reserva ou eliminar os pagamentos agora. E aí, o que o síndico faz? Eu vejo muitos fazendo isso, de não cobrar o fundo de reserva nesse momento, alguns até suspendendo cotas extras, né? Veja que, financeiramente falando, tudo aquilo que você achar, assim, não tem certo ou errado nesse momento, né? Aquilo que você achar que, como gestor, isso gera menos encargo, fiquem à vontade. Eu, como advogado paranoico, eu tenho recomendado não suspender nenhum dessas cobranças. E por que eu tenho recomendado? Porque, nesse momento, o que você não deve fazer é abrir mão de arrecadação. Por quê? Hoje as pessoas que estão com dificuldades financeiras estão. Daqui a 1 mês, 2 meses, estarão quebradas. E aí que você não conseguirá cobrar mais cota extra, mais fundo de reserva de ninguém. Porque você terá provavelmente uma inadimplência crescente, em alguns condomínios pode chegar à crônica, e aí que já era. Eu recomendaria assim, uma reflexão profunda em relação a essa não cobrança. É uma medida razoável? Pode ser, tá? Ilegal não é, de forma alguma, tá? Então, se a sua preocupação for, não, a convenção determina que eu tenho que cobrar o fundo de reserva. A Assembleia também determina, né? Porque afinal é orçamento. Tudo que você fala contra o seu orçamento, você síndico, se não teve uma outra Assembleia, você vai ter que prestar contas disso. Acho que é uma medida que você consegue justificar muito bem numa prestação de contas futura, dizendo, olha, pessoal, eu descumpri, entre aspas, o orçamento para não onerar tanto todos e fiz por conta disso. E aí depois, se alguém questionar de que, poxa, olha, fundo de reserva a gente podia ter utilizado naquela hora, e ele não ficou tão parrudo porque você parou a cobrança do fundo de reserva sem ordem da Assembleia. Tá, mas não tem certo ou errado. Foi a medida que ele achou melhor para não onerar também aqueles que pagam em dia. Então, eu diria que é uma medida, no aspecto financeiro, que mesmo você descumprindo, eu costumo falar isso, a santidade da previsão orçamentária, né, que é o seu norte, que é a sua diretriz,
mas acho que sem afobação. Eu não recomendaria. Assim, pensa muito bem antes de fazer, mas que pode fazer, eu acho que pode. Legal. Mandar um abraço lá, ó, o pessoal tudo concordando com você. Mandar um abraço lá pro Thiago, lá de Maceió. O Thiagão aí tá na audiência. O Edson Abraço a Duarte. Daniela também, empresária, administradora de condomínios que está aqui do Rio, agradeço a presença. O senhor Ronald Schneider, grande mestre também, aqui prestigiando, um dos donos da APSA também. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, você falou da taxa, da taxa extra, do rateio, né? E aí tem muitas perguntas de síndicos que estão sendo em alguns condomínios, que são condomínios que têm uma inadimplência um pouco crônica, e aí você sabe que já existe a pessoa de boa fé e existe também a pessoa de má fé, né? Quando você tem algo que nem a pandemia, vem pessoas que têm condições de pagar, né? Mas aí querem entrar no bolo daqueles que não pagam, né? E aí muitos vão em cima do síndico e falam, mas síndico, você não pode suspender durante uns 2, 3 meses aí o pagamento da cota condominial, que é algo absurdo, né? Mas existe gente fazendo esse tipo de pergunta para o síndico. E o síndico vai falar o que para ele, doutor André? É o seguinte, o que o síndico vai falar? Podem notar que o Estado, em geral, está muito resistente contra qualquer isenção de impostos. Estou falando de município, estados e União. Muitos estão até postergando. Talvez em algum momento criem a isenção de impostos, mas tem segurado bastante. Por quê? O que o Estado não pode fazer é abrir mão de arrecadação. É a mesma coisa com o condomínio, pessoal. O dinheiro em caixa hoje vai ser a sobrevivência do condomínio nos próximos meses. Porque nós teremos uma inadimplência que eu acho que nós nunca vimos antes, né? Nenhum de nós sofreu algo assim. Durante aquela crise de 2008, 2009, não chega nem perto ao que nós vamos enfrentar. E nós teremos o pior tipo de inadimplência, que são as pessoas falidas, quebradas. Tá? É aquela situação que nós, o Guto tem essa experiência também, de você cobrar uma anuidade e a pessoa morreu. O pior provedor da família morreu. Olha a tragédia. Né? Então teremos essa situação. Que nesses casos aí, desculpa te cortar, mas é até justificável, né? É até justificável, né? O problema está naqueles que querem entrar e que você não sabe, via de regra, quem que vai ser, né? Porque você não consegue, você não é telepata para ver, o cara está me enrolando ou não. Você tem, nessa parte, pessoal, vocês devem estar ouvindo de todo mundo uma flexibilidade de negociação, né? Locações, a gente tem escutado muito isso dos colegas advogados. Locador e locatário tem que parar e tem que negociar, reduzir. Com condomínio, isso não se verifica, pessoal. Porque se eu reduzir de uma parte, eu tenho que reduzir de todos os outros. E se eu reduzir de todos os outros, eu posso não fazer a frente suficiente para as despesas que, no momento, são essenciais. Tá? Tem gente pensando em dispensar porteiro, síndico profissional. Amigos, é a pior economia que vocês podem fazer. Dispensar um porteiro. Pelo contrário, tem despesas aumentando. Né? Água, né? Quando não tem hidrômetro individualizado. E também trabalhista. Eu estou recorrendo a outros, a ter mais gente, porque eu não posso ter a portaria sem gente, sem pessoas. Né? Aqui no Rio de Janeiro, Guto, a gente tem muito menos portarias remotas do que em São Paulo. Né? E aqui, mais gastos ainda referentes a isso. Então, assim, com muita cautela. Se Nós temos um minuto. Você, se alguém pedir, a gente volta, tá, pessoal? Se me cortar, assim... Se alguém pede para vocês, eu quero desconto, quero isso, infelizmente não posso dar para você e nem para ninguém. Vamos avaliar com muito carinho sua situação, pedido de parcelamento. Esse é o momento de Vamos só pegar agora, doutor André, só não querendo te cortar, falta 30 segundos. Sim. A gente vai finalizar essa live, pessoal, e a gente vai voltar em outra live. Então, vocês que estão na live, a gente está voltando já, é coisa de
Segundos. Segundos, tá? A gente já volta. E aí, o pessoal que tiver bastante pergunta, pode fazer nas perguntas que a gente vai fazer a live. Eu não consigo colocar 2 horas. Então, é 1 hora só e é pelo Instagram. É eles que fazem esse tempo. Então tá acabando aqui, tá bom? Estamos voltando lá. Valeu, pessoal. Obrigado.